Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal ProIGTV, o canal do Indigigante. Estou aqui com o Leandro hoje para a gente fazer um bate-papo sobre como criar um Indigigante, qual que é a estrutura necessária, qual que é o objetivo da sua criação, para a gente poder te dar um norte para você que está começando agora a montar o seu criatório, montar a sua criação. Então fique com a gente aqui no vídeo, curta, se inscreva, compartilhe e roda a vinheta aí que vem conteúdo legal na área. Bom, Leandro, vamos falar para o pessoal o que é o primeiro passo assim, para quem está começando a criar no quesito a estrutura. Como que a pessoa iria definir mais ou menos assim, o começo dela para ela começar a ter um norte e iniciar a criação? Ô Zé, é assim, eu penso que estrutura para criação, ela tem diversos modelos, porque antes de pensar na estrutura para criação, eu acho que é legal a gente subdividir as criações. Qual que é o objetivo que a pessoa tem com o Indigigante? Eu tenho, é ornamental, é só para ter em casa, eu comer um frango caipira quando eu quiser. Aí é uma estrutura de quintal normal, né? De galinha que choca os próprios ovos, né? Um fundo de quintal ali no caso. Agora, a pessoa tem interesse de vender ovo, ou tem interesse de vender pintinho, ou tem interesse de vender aves, esses três grupos exigem estruturas diferentes, né? Não adianta, eu costumo falar para quem procura a gente aqui que assim, não adianta a pessoa querer boas aves e não saber o que fazer com elas. Se você não tem um objetivo, você vai chegar onde você planejou, que não é em lugar nenhum, né? Então o importante é ter um objetivo. Se você for criar, vamos começar aí com os ovos. Com os ovos, você pode ter só as baias de matrizes e de reprodutores. Você faz a coleta dos ovos, identifica, de preferência, cruzamentos. Sim, sim. E vende os ovos identificados. Então essa estrutura, geralmente a gente tem aí baias de 7 metros de comprimento por 2 de largura para 2 matrizes. E as baias dos reprodutores pode ser a metade disso. Então, uma estrutura pequena, um espaço pequeno, você consegue fazer esse trabalho. A de pintinho não muda muito. Você vai ter alguma estrutura que é uma casinha para você ter uma chocadeira, um nascedouro, né? Para você ter esses pintinhos, mas a estrutura é praticamente a mesma. Já para uma criação comercial de aves mesmo, você tem que fazer toda a recria, você tem que fazer todo o sistema de vacinação. Demanda um espaço então, até aí maior, demanda né? Um espaço muito maior. Você precisa ter praticamente uma chácara para poder fazer Sim, e tem que ter também, não esquecendo, uma mão de obra bem dedicada, né? Sim, sim. Porque mesmo com um plantel pequeno, para você ter uma criação legal de Indigigante, você tem que dedicar. Sim. Então pensa na recria aí, geralmente você recria 8 meses para vender suas aves. Então você fica 9 meses aí com essa produção até você chegar ao ponto de venda. Então esse ciclo ele é muito longo. E então é importante ressaltar a questão dos piquetes para a pessoa ir podendo transferir os animais, né? Então assim, vai um espaço geográfico muito grande. Então o espaço é realmente grande. Tem pessoas que gostam de fazer ciclos passando de piquete para piquete na recria. E tem pessoas que não gostam de fazer isso, que já vai para um piquete e ele fica lá até a fase adulta. Então, ficando até a fase adulta, também gasta espaço demais, né? Cada lote que nasce fica alocado em um piquete. Então é interessante, meio que reflexão mesmo. É interessante a gente saber o que a gente quer do Indigigante. O primeiro norte assim, que você que está começando precisa ter é isso que o Leandro falou, o que eu quero na criação. Eu quero começar como um hobby, só tendo um galo e 5 galinhas no quintal, eu quero começar com uma visão empresarial, quero ter algo que me dê lucros, e aí você vai começar a encaixar dentro do que você tem, do quintal que você tem, do terreno que você tem ou a chácara que você tem. Para aí sim você começar a pensar na sua estrutura. E tem algumas coisas básicas na criação que são da estrutura que precisa ter em todo o criatório, que é tipo puleiro, os ninhos, o criadouro. Então assim, vamos dar uma passada também para o pessoal, que é interessante. É interessante pensar que por trás desse tema, tem um milhão de assuntos, né? Então, se for falar só de baia de reprodutor, tem assunto suficiente para falar. Então a gente está fazendo um resumo, um apanhado aí geral desse tema, né? Sim.
para a pessoa que se interessar, aprofundar mais nesse tema canal aqui e com a entender também as outras vertentes aí que tem, né? Eu acredito que é o propósito aí do ProIG passar para o ouvinte com detalhes todas essas questões, sim. né? Mas é muito importante o que você falou. A criação, ela depende de vários estágios, né? Sim. Então, assim, o ninho correto. É interessante pensar que o gigante é uma ave que ela não é tão comum como a caipira, não é tão industrial igual o frango industrial, e que ela exige alguns manejos que são próprios da raça mesmo. É uma ave de alto tamanho, né? Então, assim, os membros são muito grandes, a necessidade de nutrição é diferenciada. Então, assim, existe muita coisa para pensar. Sim. O que eu acho legal deixar aqui para quem está ouvindo a gente aí é que o indigante, a coisa mais importante de se fazer antes de você comprar a ave é você ter o seu objetivo claro. Sim, sim. Para você não ir para um caminho e depois chegar lá daqui 2, 3 meses e falar, se eu tivesse pensado bem... Eu tinha investido melhor em outro animal. Justamente. Isso que o Leandro está falando é importante, porque às vezes com 5 mil você compra 10 aves ali. Só que o seu objetivo era fazer uma recriação para poder vender aves de elite. E, na verdade, 5 mil às vezes você não consegue comprar talvez uma franga boa. Sim. Então, assim, é interessante você ver isso antes, porque isso entra dentro do seu planejamento do criatório. Para você não começar a sair fazendo coisas que você não tinha interesse de fazer, que era comprar um animal que não iria utilizar. Sim, e tem muita gente também que às vezes reclama do criador. Eu comprei a ave do criador e não me serviu. Só que mas o ela problema não, era ele. ele não deixou claro o que ele queria. Então você me fala, não, eu quero uma ave para ficar no quintal com galinha normal. Tem ave para isso. Não, eu quero uma ave que eu vou fazer a inseminação, que eu quero ter esse resultado, esse resultado, esse resultado. Muitas vezes o criador, mesmo o criador correto, que é bom criador, ele vai fazer a leitura do que você quer e vai te indicar uma ave para isso. Sim, com certeza. Então é muito importante você ter claro primeiro com você o seu objetivo para depois ir atrás disso. E sem contar que a parte estrutural, que você estava comentando, ela é muito mais importante que às vezes até os próprios bichos no início. Então não adianta você ter aves boas e não ter uma estrutura adequada, não ter uma baia bem feita, não ter uma proteção de ventilação bem adequada para as aves. Então eu acho que o caminho aí, esse passo é o passo mais importante para iniciar um criador, né? Sim, com certeza. E é um passo que vai levar ele a um futuro. Ele começa com uma projeção já certa já. Sim. Para você que está assistindo o vídeo até agora não se inscreveu, dá o clique aí no botão inscrever, a gente tá fazendo conteúdo de qualidade aqui para te entregar esse conteúdo e para você poder crescer no canal, com a gente, é lógico, na criação, então dá essa força para o canal crescer. Então, resumindo todo o bate-papo aqui, para você começar a pensar na sua estrutura, primeiro você tem que começar a saber o que você quer primeiro para o seu criatório, para aí depois dar o pontapé inicial na sua estrutura. Se você quer ter a criação fundo de quintal, uma criação por hobby, o seu tamanho de terreno pode ser reduzido, como o Leandro falou, e você não vai precisar de tantos espaços como baia para recreação, criadouro, você já pode, nesse quesito aí, criar com uma galinha mesmo com os pintinhos, mas a partir do momento que você pensa em aumentar a sua escala, em começar a visar o comercial, você precisa ter um espaço maior, no caso. Sim. Precisa já ter um criador, pode ser que você precise de uma chocadeira para te auxiliar no processo de reprodução. Então você vai precisar de estruturas maiores para poder te auxiliar no seu processo. E é isso, né, Leandro? Sim. Um apanhado geral para o pessoal já ter uma noção. Agora, se você quer ver mais conteúdo sobre esse assunto aqui no canal, pode estar acompanhando a gente, porque a gente está te entregando e vai te entregar ainda mais conteúdos aprofundados. Esse é só um apanhado geral para você ter uma noção. E se você quer ver mais vídeos, pode clicar aqui na playlist ao lado que vai abrir um card para abrir mais vídeos aí para você. Leandro, brigadão, cara. Eu que Bora agradeço. pra cima e vamos Tamo continuar junto. esse projeto aí. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.